Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui nos encontramos para mais um Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia e hoje nós contamos com a colaboração dos nossos queridos amigos Norma e Hernandes. Lembrando a você para preparar a sua água, que será magnetizada logo mais, para que você se sinta fortalecido, aliviado, para prosseguir em seu esforço diário. Que o Mestre Jesus esteja conosco, nos amparando, nos envolvendo na sua paz, no seu amor, para que todos sigamos adiante, fortalecidos na fé, na esperança, na paciência e na resignação. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a direção espiritual do nosso Evangelho Lar Online e pedir para todos aqueles que estão conectados conosco, encarnados e desencarnados, que todos possam ser abençoados, amparados e que seus lares recebam uma limpeza fluídica a fim de que a paz, a harmonia reine durante todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Passamos a palavra agora para a Norma, que vai fazer a continuação da leitura da mensagem de Lacordaire em Constantine, 1863, iniciada no último encontro do capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 11. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Como a nossa irmãzinha Vânia falou, hoje nós vamos dar continuidade, não é, ao estudo do item 11 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque hoje nós vamos concluí-lo. Nós o iniciamos a semana passada. Então, a leitura é a seguinte: pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio, têm fome. Vais curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti. Quanto és nobre, mente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos e que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem, pobre criança, devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus, aos passarinhos. Ele dá o alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e te misturar aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança. Se soubesses
Quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados? Quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre preferirias teu humilde retiro e tua pobreza? Permanece pura aos olhos de Deus? Se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo neste mundo, onde estarás perdida, aguardando que sejas punida no outro. E vós todos que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos disso compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre a terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Agora, meus queridos irmãos, eu vou passar a palavra para o nosso irmãozinho, senhor Hernandes, para ele fazer os comentários deste trecho. A palavra é sua, meu querido irmão. Alô, amigos, a minha saudação e o prazer estar com vocês uma vez mais, para que possamos aprender. À medida que nós falamos no Evangelho, nós falamos primeiro para nós, o nosso aprendizado. Então, nós estamos aqui com a lição ainda das bem-aventuranças, ressaltando orgulho e vaidade. Quer dizer, é a parte que nós estamos ressaltando não para viver neles, ao contrário, para sairmos disso. Então, nessa lição, começa aqui ressaltando a mãe, a mulher mãe. Ora, a mãe tem que ser exaltada, porque dela é que provém toda a humanidade. Nenhum de nós chega aqui sem passar pelo crivo da mulher mãe. Portanto, nosso respeito, nossa homenagem para com as mães em casa, fora de casa, a mãe em todo o mundo. Esse trecho nos traz também concessão de Deus. Deus é o pano de fundo da vida, aqui do nosso viver. Tudo que nós fazemos, a nossa respiração, tudo isso é em função de Deus. Deus mata a fome, Deus dá a vida, Deus
nos promove, Deus nos dá alegria, e nós não temos ainda não aprendemos a dar esse retorno às concessões divinas. Aqui está colocando no trecho Deus e os pobres e oprimidos. Aí é uma forma especial. Os ricos, que tudo têm, não digo tudo, mas tem muito. As pessoas sãs, as pessoas com alegria bastante para explorar a vida, mas os pobres não. A pobreza, a opressão, nós estamos vivendo isso hoje. O pobre aqui não se refere apenas ao pobre no plano material. Não tem comida, não tem dinheiro. Aqui a pobreza como um todo. Pobreza moral, pobreza espiritual. Então, como resolver o problema da pobreza? É preciso que, para isto, haja cooperação, para isso, outras pessoas da caridade se lancem, abram seus corações para poder ajudar. Caso contrário, seria muito difícil que nós resolvêssemos nossos problemas. Mas, de qualquer maneira, Deus é nosso único e último recurso. Deus não falha. O trecho agora vai dar um salto aqui para as festas. Ruído das festas. Comumente nós estamos despertados, interessados nas festas, datas festivas, aniversário, datas cívicas, premiações, mas essas festas, elas passam. Elas são transitórias, são alegrias transitórias. A vida não é uma festa. Quer dizer, a vida é uma festa, sim, mas os detalhamentos da vida, a vivência diária, a nossa participação em casa, no trabalho, na vida, é uma festa no sentido figurado, no sentido filosófico. Mas, na prática, não. Na prática, nós temos deveres a cumprir, obrigações a cumprir, porque a vida, nós não vemos só a nossa vida. É preciso que nós abramos esse leque de consideração, de caridade, amizade, para que possamos, então, atender a tantas e tantas pessoas que nos cercam, ou algumas até distantes de nós. Aqui tem uma referência ao anjo guardião. Ora, quem é o anjo guardião? É um espírito que Deus colocou na vida de cada pessoa, de cada um de nós, para nos orientar. Mas muita gente pensa que o anjo guardião a gente põe embaixo do braço para ele resolver nossos problemas, ir às festas conosco, resolver nossa problemática, nossa salvação. Não. Ele é apenas para nos orientar, nos dar ideias, estar conosco, mas nós temos deveres para com ele, orando por ele, fazendo esforço, incluindo na nossa vida de vencedor,
E vem na caridade e humildade, aí é que é o trabalho que ele entra com mais, não diria alegria, mas com mais capacidade de vinculação conosco. Caridade, a humildade. São duas palavras fortes, lindas do idioma. O que é a caridade? É o doar-se. Não é o doar bens, não. É o doar-se. E a humildade? É o doar-se verdadeiramente, entregando-nos com alegria, com vontade de ajudar. Nós estamos vivendo um momento agora, no Brasil, que está pedindo isso de nós. Todo mundo já sabe disso. O Brasil está passando um momento de dificuldade lá no Sul, e é hora de todos entrarmos nessa caridade e humildade. O trecho vai trazer agora a dimensão de Deus. Deus é adimensional. Não vamos medir Deus. Deus é o tudo, Deus é o todo, Deus é o bem, Deus é o amor, é a plenitude. Deus, feliz aquele que tem Deus no seu coração. Feliz aquele que fala em Deus. A palavra é pequena, é um dissílabo ou monossílabo. Deus, pode ser uma... Agora, no meio da palavra Deus, olha, eu no meio de Deus. Então, eu e Deus somos um só. Que coisa bonita. Não é só falar, não. É sentir, é viver isso. Cristo vive e viverá. Cristo é nosso apoio, nossa firmeza, nosso orientador, é o governador do mundo. Depois aqui vai falando mais um termo interessante, lá do... de Deus, não quer que o teu guardião passe cobrindo o semblante. Bom, o anjo guardião está vinculado a nós, tendo a alegria de nossa vitória, mas nossa vitória tem que ser uma vitória limpa, uma vitória que inclua as pessoas com quem convivemos, nossos amigos, nossos familiares, para a humanidade. Eu tenho que torcer pela humanidade. O pronome eu, ele é muito utilizado, mas ele tem que ceder lugar para o nós, para o você, ele, você, por nós. O eu tem que ficar um pouco mais obscurecido, senão nós não vamos cumprir com acerto nosso trabalho de caridade e de humildade. Bem, Cristo está em nós. Cristo, nós temos convívio com Ele frequente através do culto do Evangelho, pela oração, pelo amor no coração, pelo pensamento. Cristo, que palavra bonita, libertadora. Jesus Cristo, Jesus não é Cristo, tem que entender isso. Jesus é um, Cristo é outro. Jesus é o médium do Cristo. Cristo se utilizou de Jesus para a sua ação. Não podia atuar aqui, sua vibração, sua elevação espiritual é muito elevada aqui para nós, não tem chance. Mas ele se utilizou do médium Jesus para que pudesse, então, atuar junto conosco e constitui
o nosso líder espiritual, nosso vinculador com Deus. Tem mais a dizer? Então, vou passar aqui agora uma palavra autorizada da dona Norma, que ela vai dar agora o arremate disso tudo aqui. Dona Norma? Gratidão, senhor Hernandes. Vamos então dar prosseguimento à leitura desse texto de Lacordaire, né? Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para fazer um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazeis como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com as suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Vamos entender esse trecho, não é, meus irmãos? Quando Moisés subiu o Monte Sinai, né, e lá ficou 40 dias, até que ele recebeu os 10 mandamentos, o povo judeu ficou entregue a si mesmo, né? E aí ele abandonou o verdadeiro Deus. Por quê? Porque eles estavam influenciados pelo tempo que eles passaram no Egito, que era politeísta, entendeu? Então, eles vão pedir a Arão, que era irmão de Moisés, para fazer um ídolo para eles adorarem. E assim, o Arão, para acalmar aquele povo, né, ele derrete o ouro que aquele povo trouxe e derrama dentro de um molde, fazendo um bezerro de ouro para que eles adorassem. Devido à sua força e vitalidade, o touro era, no Antigo Oriente, o símbolo por excelência da fecundidade masculina. E vários deuses tinham-no como símbolo. Então, eles humanizavam os deuses, né? Ainda não tinham a noção que Rita nos trouxe que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É uma energia, né? Então, o bezerro de ouro é um Deus conforme o coração corrompido do homem, meus irmãos. À medida que o homem se afasta das leis de Deus, ele amealha consequências de seus atos, ele entrega-se, né, à idolatria e à devassidão. Para ajudar-nos em nossa evolução espiritual, o Pai enviou-nos ensinamentos redentores. Primeiro, Moisés, né, com os 10 mandamentos, depois o Mestre Jesus, com seu evangelho de amor, e que ele exemplificou até o momento extremo, né? E, por último, o Pai nos permitiu a doutrina espírita chegar através da comunicação dos espíritos, que ampliou o conhecimento sobre a misericórdia divina para com a nossa imperfeição, dando-nos novas oportunidades reencarnatórias. Esses ensinamentos, meus irmãos, nos instrumentalizam para boas decisões no exercício do nosso livre-arbítrio, para a nossa evolução. Porém, apesar de todo o esclarecimento trazido à humanidade terrena, ainda recalcitramos. Na linguagem corrente, a expressão bezerro de ouro tornou-se sinônimo de um falso ídolo ou de um falso Deus. Por exemplo, simbolicamente, o dinheiro. A sociedade moderna, tão materializada e, em grande parte, tão distanciada de Deus, não é? Ela elegeu os shoppings como templo, não é? Símbolo do consumo e da
sociedade material, esquecidos que a humildade nos aproxima de Deus. Assim falou em Mateus, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Enquanto o orgulho nos afasta de Deus, por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, ele enfraquece a vida moral sobre a vida material. Para haver equilíbrio evolutivo, então é preciso desenvolver as duas asas, da sabedoria e do amor. E aí Lacordaire continua: voltai a vós, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos toque os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Ou seja, que a sua mão direita não saiba o que deu, a sua mão esquerda não saiba o que deu, a sua mão direita, né? Não precisa dizer o que você fez. Você tem que doar sem orgulho, sem vaidade. Continua Lacordaire. Não duvideis mais da bondade de Deus quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família, que vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de ouvirem a palavra divina, que ele virá vos trazer, que o eleito não encontre sobre o seu caminho, senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Ele está falando aqui da nossa regeneração, não é, meus irmãos? Agora, a evolução de cada um de nós é que vai trazer a evolução planetária. E então, a paz do mundo começa em mim. Nós temos que começar a trabalhar a partir de tantas possibilidades trazidas pela espiritualidade para nosso esclarecimento evolutivo. Precisamos sair da teoria e praticarmos o bem, a caridade, como Jesus a entendia. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E para finalizar, Lacordaire fala: mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos que houvermos servido ao cumprimento da vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificar em todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantine, 1863. Ou seja, meus irmãos, aqueles que ficarem empedernidos, afastados das leis divinas, serão o joio que, quando chegar o momento da separação do joio e do trigo, por não estarem em consonância com a vibração da maioria regenerada do planeta, né, eles serão exilados, ou para mundos inferiores, ou para mundos em igual situação da Terra atual, de terras e de
provas e expiações, mas para aqueles que envidarem esforços para vivenciarem o ensinamento evangélico de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para a nossa evolução, esses serão o tribo que herdarão essa terra. E com isso estarão de volta ao Pai, vibrando na sintonia de bem, de amor e de caridade. É isso, meus irmãos. Muita paz para todos vocês. E agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Vânia para a magnetização da água. Depois de ouvirmos a leitura e comentário feito por Norma, desse item número 11, em que o Espírito Lacordaire nos deixa uma mensagem muito ampla para as nossas reflexões, nós vamos agora pedir a magnetização das águas, ou a fluidificação, como queira, que é o instante em que sobre as águas, sejam na caneca, num copo, numa jarra, numa garrafa, serão colocados os medicamentos de que cada um necessita para o seu equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Vamos lembrar que, como remédio, deve ser tomada diariamente, 3 vezes ao dia, numa quantidade equivalente a uma xícara pequena de café, 30 ml ou 50 ml. A água, como bem nos disse Emmanuel no livro Segue-me, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, é um valioso complemento para o passe. E contém medicamentos trazidos dos laboratórios divinos que muitas vezes a medicina humana não conhece. Então, esperamos que você faça uso dela diariamente. Mestre Jesus, médico de nossas almas, aqui estamos, Senhor, pedindo a magnetização das águas, que os espíritos magnetizadores encarregados desse processo possam colocar os medicamentos salutares para todo aquele que fizer uso dela. Os medicamentos de que cada um de nós necessitamos para bem cumprir a nossa jornada aqui na Terra. Para aqueles que sofrem de insônia, depressão, ansiedade, para aqueles que estão muito cansados, física e emocionalmente, para aqueles que estão com outros problemas de saúde, nós pedimos, Senhor, que o seu amor possa derramar por estas águas tudo aquilo de que nós precisamos para nos sentirmos fortalecidos e entusiasmados. E assim, Jesus, nós louvamos e agradecemos. Que assim seja. Deus clemente e misericordioso, Jesus Divino Mestre, a direção espiritual do nosso Evangelho Lar Online, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, nós vamos chegando ao final de mais um encontro de luz, agradecendo aqueles que nos honram com a sua participação, com a sua audiência,
agradecendo a equipe encarnada, Itamar, Hernandes, Norma, e pedindo o amparo e assistência continuada em favor da saúde do nosso querido companheiro, coordenador deste grupo, Paulo César de Faria. Que os médicos espirituais continuem a envolvê-lo nos fluidos salutares, aliviando-lhe as dores, fortalecendo-lhe o bom ânimo, a fé e a esperança. E assim, Jesus, pedimos também para todo o planeta Terra, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, por todos aqueles que estão vivendo os conflitos da guerra ou outras dificuldades, que todos possam ser acolhidos, amparados e esclarecidos pelas equipes espirituais que estão solidárias conosco neste momento de transição planetária. Agradecemos, Senhor, e que a sua paz esteja conosco durante todos os dias da semana que virá e que nós nos sintamos cada vez mais entusiasmados para a prática do Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.